Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Carla Kurz, especialista em te ensinar como escrever uma redação que aprova. E hoje nós estamos numa aula especial, uma aula que vai te entregar repertório para escrever sobre saúde pública no Brasil, né? Muito provavelmente esse será um dos temas de concurso esse ano, afinal de contas, passamos o ano passado inteiro falando muito sobre a questão da estrutura da saúde no Brasil, dos casos da saúde privada, quais são as diferenças entre um e outro, das pessoas que dependem do SUS, da falta de vagas de UTI, ou seja, né, eu quero mostrar para você hoje como escrever uma redação falando do caos da saúde pública e o que ela evidencia aqui no Brasil com relação à desigualdade. Afinal de contas, a desigualdade é uma das bases para a gente conseguir fazer uma boa redação quando o assunto é Brasil, né? Isso em todos os níveis: educação, saúde, moradia, trabalho, segurança pública, enfim, a desigualdade ela permeia todas as nossas realidades, vamos dizer assim, tá? Então, para você ganhar repertório sociocultural sobre a saúde no Brasil, eu quero te ensinar que, na verdade, isso é um problema antigo que foi agravado pela pandemia do coronavírus. Então, eu já comentei isso em outras aulas, mas a crise causada pela doença tem escancarado as desigualdades no Brasil. Então, dessa forma, a parcela mais rica da população tem acesso aos serviços da saúde privada, enquanto que a maioria da população brasileira, ou seja, 80% da população brasileira, depende exclusivamente do serviço público, enfrentando aí filas, hospitais lotados e de estrutura limitada. Então é essa realidade, esse contexto, essa contextualização que você tem que colocar na sua redação. E aí tem aquela parte da sua redação que você tem que problematizar. Então, como que você problematiza a questão da saúde pública no Brasil e o SUS, o caos do SUS, visto que isso já é um grande problema, né? Então, para você problematizar isso, você pode dizer que a situação do SUS é alarmante. E você pode o quê? Inserir dados oficiais do Ministério da Saúde, colocando aí quantos casos são confirmados, quantas mortes pelo coronavírus o Brasil viveu e teve, tá? E aí você pode dizer que diante desses casos, você usa esses números de casos confirmados e mortes de coronavírus no Brasil para mostrar que o sistema de saúde já demonstra sinais de colapso, principalmente nos setores menores, né, nos municípios menores, onde em alguns casos sequer há leitos de UTI. Tá? Então, a situação de quem está ali na linha da frente, você também pode chamar a atenção para isso, a tua redação pode pedir isso, ou seja, né, quem está trabalhando dentro dos hospitais, os profissionais da saúde. Você pode falar que o caos na saúde pública brasileira, como eu já disse, que foi agravado pela pandemia, atinge não apenas a população, mas também os profissionais de saúde. E aí você pode elencar na sua redação, assim, olha, a falta dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, que gerou um aumento dos casos de contaminação por coronavírus entre médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde. Daí você pode também, como eu sempre falo, né, é importante você mostrar o repertório na sua redação e sempre utilizar aquela instituição do assunto que você está falando, do eixo temático que você está trabalhando. Como o nosso eixo temático aqui é a saúde, então vale para você em qualquer tema relacionado ao eixo temático saúde, que você vai usar as informações do Ministério da Saúde. Certo? Então aí você pode colocar quais são o número de profissionais que foram infectados, técnicos de enfermagem, esses dados todos estão dentro da página do Ministério da Saúde. Como os dados não contemplam todos os profissionais, por exemplo, os motoristas de ambulâncias, né, os recepcionistas, os seguranças de hospital, o que a gente pode concluir? Que há uma subnotificação de casos e esses números, inclusive, podem ser até maiores. Tá? E vale ressaltar, como também eu já mencionei em outras aulas, esses profissionais são, na sua maioria, mulheres. E olha o dado que interessante, segundo os dados da ONU, as mulheres representam 70% dos trabalhadores no setor de saúde no mundo inteiro. Tá bom? Bom, uma outra questão que você pode levantar numa redação falando sobre o caos na saúde pública no Brasil é mostrar quem depende do SUS.
Então, 80% da população brasileira depende exclusivamente do SUS, são aproximadamente 150 milhões de pessoas. Foi feito um estudo, né, realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, né, espero que você não esteja nele, inclusive, tá? E também pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, que é o CNDL, né, em parceria com o Ibope, que mostrou que 70% dos brasileiros não tem plano de saúde particular. Então, assim, são vários os problemas. Então, a gente também tem falta de médicos, que é uma questão importante quando nós falamos dos problemas de saúde pública no Brasil, né? Então, você até pode colocar, olha, que segundo a Organização Mundial da Saúde, é importante, o ideal, né, que haja pelo menos um médico para cada 1.000 habitantes, perdão. Só que o Brasil, olha só, ele supera essa proporção. Nós temos 2,1 médicos, tá, para cada 1.000 habitantes. Porém, a distribuição pelo país é muito desigual, havendo aí uma concentração de médicos nas regiões mais ricas e nós temos uma escassez de médicos nas regiões mais pobres. Então, coloca isso também na sua redação. Bom, uma outra coisa que eu quero compartilhar aqui com você, para você, se você preferir fazer na sua redação uma alusão histórica, tá? Uma alusão histórica é muito importante. Eu, particularmente, gosto muito, né, dessa estratégia argumentativa na redação. Você pode fazer um breve histórico sobre o SUS. Se você não sabe esse histórico, eu vou mostrar para você, e para que você entenda como que nós chegamos ao caos que vive a saúde pública do Brasil hoje, que foi agravado pelo coronavírus, tá? Então é importante você entender como que o SUS surgiu, e você vai colocar isso na sua prova. E aí como que ele foi sucateado e por que que ele precisa ser valorizado. Então assim, o Sistema Único de Saúde foi assim, uma grande conquista da população brasileira, foi reconhecido como um dos maiores do mundo e usado como modelo em muitos países, tá? Então, o Ministério da Saúde, por sua vez, foi criado em 1953, quando também começaram as primeiras conferências sobre saúde pública no Brasil. Então, assim surgiu a ideia da criação de um sistema único de saúde que pudesse atender toda a população. Porém, apenas em 1986 aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde e nessa conferência foi criado o documento que deu origem ao SUS. Então, depois, com a Constituição de 1988, inclusive na sua redação, você pode colocar, né, que a Constituição de 1988 estabeleceu a saúde como um direito de todos os cidadãos de acesso gratuito e como dever do Estado. Olha que repertório básico, né, mas muito certeiro para o eixo temático saúde. Não necessariamente falando do caos da saúde pública e do SUS, mas falando, né, eu tô falando de saúde e tô aqui tossindo, né? Mas é só porque eu tô gravando muitas aulas, certo? Então, assim, essa é uma citação que é aquela carta na manga, né, que você pode usar. Aí você vai falar assim, mas prof, o que deu errado? E aí você pode mostrar isso na prova, né? Você pode falar que a saúde pública no Brasil tem um histórico de recursos escassos, de mal geridos, que dessa forma os estados e os municípios possuem grandes responsabilidades em relação aos atendimentos da saúde, mas não recebem recursos suficientes para isso. E além disso, muitos municípios, principalmente os pequenos, têm uma dificuldade de gerenciar os seus sistemas de atendimento. Então, como o município é responsável pela atenção básica de saúde, o que representa aí cerca de 85% dos atendimentos, né, que nós temos na rede básica, as deficiências nesse nível comprometem a qualidade total da saúde da população. Então, por isso que medidas de austeridade, né, como a PEC 241, que foi aprovada em 2016, que limita os gastos públicos em saúde, agravam ainda mais a situação da saúde pública no Brasil. E daí, na conclusão da sua redação, né, normalmente as bancas pedem que você coloque uma proposta de intervenção, ou seja, como que você vai resolver esse problema e como que resolver o problema de causa à saúde no Brasil. Então, você pode dizer que garantir a qualidade e a transparência do gasto público já era uma necessidade antiga e que agora, com o agravamento da situação da saúde pública brasileira em meio à pandemia, isso se torna ainda mais urgente. E uma das formas de se garantir esse recurso tão necessário é por meio de uma reforma tributária que reduz as desigualdades, tá? Então essa é uma estratégia argumentativa para você colocar na conclusão. Então você pode dizer que a forma como se cobra os impostos pode aumentar ou reduzir as desigualdades. E aí mostrar que isso vai depender da distribuição dos tributos sobre 4 grandes bases, né? Que é a renda, a propriedade, consumo e contribuições sociais. E é justamente isso o ponto central, né, das propostas tributárias
para reduzir as desigualdades. E aí você mostra para a banca que você tem uma compreensão da realidade do Brasil, das suas deficiências, né, que não só falar mal do sistema público, mas mostrar como é que ficou dessa maneira e por que agora, no meio da pandemia, se falou tanto sobre a importância do SUS. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Compartilhe essa aula. Dê like nessa aula, comente essa aula e se você quer saber mais sobre temas de redação, assista os nossos outros vídeos no canal que tem muita coisa legal para você. Um grande beijo e até mais!